de alguma forma, ou de várias formas, o movimento social me supriu. Não existe mais para nós a consciência do que as nossas crianças negras vão sair da escola à noite e vão chegar bem em casa. Vocês não imaginam o que é isso para uma mulher preta? A gente não quer só sobreviver, a gente quer viver. Eu sou Maria Luísa, eu nasci no Centro de Produção Cultural, que a sociedade diz que o nome é Quilombo. Eu sou a 8ª filha de um casal chamado Manuel Santana Nunes. Meu pai era pescador, vaqueiro, agricultor, rezador, musicista, construía seus próprios instrumentos de musical. E da Maria de Lourdes, que não era nada menos que ele. Era uma mulher extremamente corajosa, batalhadora, muito inteligente nas exatas, nunca foi para a escola, mas tinha um raciocínio lógico, sabia fazer os cálculos de matemática muito bem. Até hoje ela faz, porque ela tem 106 anos, mas ela tem um raciocínio muito bom. Então, eu sou uma mulher de 65 anos, nasci no dia 18 de agosto de 1958. Sou uma mulher negra, de cabelos brancos, acima do peso, mas não muito, mas acima do peso. E me considero uma mulher preta amazônica. Sou uma mulher afro-indígena, minha mãe pertence a um povo que chama Arari, e meu pai é um homem negro. Nasci no Marajó, numa comunidade chamada Boca da Mata. E vim para Belém na década de 60, no êxodo rural, porque meu pai queria que nós fôssemos normalistas e meus irmãos policial militar. Então os policiais militares não precisavam estudar, mas as mulheres precisavam se formar, inclusive fazer aquele vestibulinho para entrar no IEP. Então esse era o sonho do meu pai. Ele não sabia assistir IEP, não sabia como ia ser, mas um dia ele combinou com a minha mãe que nós não íamos ser analfabetas. E nós viemos para Iquaraci, fomos morar em Iquaraci. Eu digo que a educação, essa negação da educação nas comunidades, elas fazem com que você se desloque, que você saia, que você seja, eu acho que não é bem expulso, mas você seja afugentado, porque lá, mesmo sendo bem criança, nós não perdemos os nossos vínculos, nós continuamos com a roça, nós continuamos com os nossos parentes, nós continuamos com as nossas avós lá. E só com o tempo eu descobri que aquele lugar é um centro de produção cultural, porque nós produzíamos aquilo que íamos comer, né? Plantávamos, colhíamos, caçava, pescava, com muito respeito, aquilo que nós chamávamos de sagrado, que era o ambiente, todo o ambiente. O rio, né? A mata, os mais velhos, toda uma comunidade. Então nós éramos uma parentela, né? Uma parentada toda ali. E meu pai fez essa opção. Meu outro tio não fez. Mas isso também nos trouxe muitas marcas, né? Muita dor. Porque aqui nós não tínhamos essa ideia de comprar jerimum, por exemplo. Até hoje eu fico pensando nessa história do jerimum. E nós não comprávamos, né? A natureza te dava algumas coisas. Gergelim, por exemplo, nascia sem que ninguém tivesse aquele cuidado de plantar. E aqui a gente foi viver com essa dura realidade que é a compra. A gente tinha mais o caixa, a gente tinha a penca, depois a dúzia, agora o quilo. Então isso trouxe algumas rupturas. E eu engravidei a primeira vez de uma relação muito bonita, muito linda, na década de 77, eu engravidei, 76 para 77. E quando eu falo que essa relação de vir para a cidade estudar nos deixou muitas marcas, a gente não sabia o que era racismo, a gente não sabia o que era essa pobreza. As pessoas nos consideravam um pouco pobres, mas a gente não se considerava. A gente tinha família, a gente tinha toda uma história ali familiar, todo um contexto. Então a gente não via como se a gente fosse pobre, a gente começou a perceber que a gente era feia,
pobre na escola. Eu estudei no grupo escolar Vertano Rocha. Nós fomos morar na primeira rua de Coraci, de um lado que já era um bolsão, assim, que eles consideravam pobreza, que já pegava ali a Soledade. O outro lado era o Cruzeiro, era onde o Cruzeiro era Salinas da época. Então parte daquelas senhoras que moravam aqui, daquelas meninas, trabalhavam nesse outro lado, porque era um babá, era doméstico, aquelas pessoas que a gente nem via, porque passava o dia todo nessas casas. Então foi na escola que eu aprendi que não era bom ser o que eu era. Então lá em Coraci foi criado um grupo da paróquia de Coraci dos jovens. E como eu ainda era menina, eu ia com as minhas irmãs, porque meu pai não permitia que elas iam sozinhas com os namorados. Na verdade, eu nunca nem prestei atenção. Mas foi lá que eu acho que eu comecei a me sentir do movimento social na década de 76, 75. Porque a gente falava muito sobre política, esse modelo de governo que nós não queríamos. Então, acho que o meu primeiro movimento social foi a Igreja Católica da Juventude da Paróquia de Coraci. Eu aprendi que a gente não deveria ensinar o padre a rezar a missa, mas que a gente podia mudar a liturgia. Então, acho que foi isso. E logo no Jupai eu conheci todo um pessoal que estava se organizando enquanto esquerda. Lá, isso já estava bem mais avançado no outro lugar, né? Então eu conheci o Cacau, que foi uma referência no PT e tal. Inclusive tem uma escola lá em Coraci com o nome dele. A família da companheira dele, que na época eram namorados, alguns padres bem interessantes, sabe? E assim eu me envolvi no movimento social. Mas era um envolvimento meio que eu achava muito interessante, muito curioso, mas ainda assim não rebatia com os meus sentimentos. Era ainda uma coisa assim bem fora da minha realidade. Mas eu gostava daquelas pautas, me movia de alguma forma. Então a gente não discutia a questão racial, a gente discutia uma questão de classe. Vocês são pobres. Aí eu ficava prestando atenção que algumas amigas minhas, mesmo não sendo pobres, para minha avaliação de pobreza, tá? Porque a gente nem pensava em torre, morar em apartamento, isso não. Elas também sofriam as mesmas coisas que eu sofria. Então isso me incomodava, porque ninguém falava sobre isso. Era todo mundo, nós somos iguais perante a lei. Mas as minhas diferenças não eram apontadas. Nós nem usávamos, por exemplo, as meninas. Tudo era menino, tudo era professor, tudo era pais e mestres, sabe? Então a professora era o professor fulano de tal. Nos certificados você recebia aluno, certifica que o aluno tal. Então, isso não é que eu discutisse gênero, mas aquilo me incomodava, pelo fato de ser uma mulher preta que eu queria estar lá, menina. E eu nunca gostei de rosa. Então já era um problema por eu não gostar de rosa. Eu nunca gostei das brincadeiras de menina, mas eu era menina. Eu me sentia menina e queria ser vista como uma menina preta. Mas isso também eu não tinha como argumentar sobre isso. Mas de verdade eu não queria que meus filhos passassem sobre isso, porque eu achava lindo o menino de rosa. Achava lindo o menino usar. Por que os meninos podem? Mas eu não tinha argumento, eu não tinha leitura. E eu achava que o movimento me devia isso. E nessa militância eu fui pro sindicato. Mas também no sindicato nós não éramos vistas como meninas, como mulheres. A gente também os homens eram lideranças, no máximo a gente fazia a secretaria. Eu então assistia, aqui tá a mesa, a gente assistia do lado de fora, assim, sentada, mas a gente não tinha aquela participação. E em 96 eu morava em Paragominas, então era do sindicato dos trabalhadores rurais, lá de Paragominas, trabalhadores da madeireira, aqueles outros sindicatos que eles se formando. E em 95 eu fui convidada para vir para um debate de gênero, que era a professora Luzia. Ela mandou um convite para o sindicato e o sindicato me indicou. E quando ela mandou o convite, que estava escrito assim, gênero, eu pensei que era gênero alimentício. E eu te confesso que ela falou. Esses dias eu falei isso para ela. Quando terminou, mesmo eu achando tudo aquilo que ela estava falando muito interessante, mas também não me afetava. Porque meu pai fazia café da manhã, meus irmãos davam na rotina da casa, então também não me afetava. E eu sabia que muitas famílias negras também tinham esse comportamento, tá? Então, eu ficava assim meio... Mas aí eu fui chamada para vir em outros momentos.
Em 96 eu precisei ir para Belém, porque eu não sabia que eu tinha anemia falciforme. Eu tive uma crise e passei assim por vários profissionais de saúde e não sabia, eles resolveram me afastar. E aí eu comecei a... Um dia alguém falou para mim assim: você precisa de um passe. A Regina Barata foi eleita vereadora e o SUS ela estava lutando para que as pessoas que tivessem algum tipo de deficiência ou que precisasse fazer fisioterapia todos os dias tivessem passe livre. E aí a reumatologista que estava me acompanhando naquele URISDOCA me encaminhou para a PPD, fez um laudo e me encaminhou para a PPD. Professora, você vai precisar fazer fisioterapia. Até então eu não sabia que eu tinha anemia falciforme. Eu sabia que eu tinha reumatismo, eu sabia que eu tinha artrite, eu sabia que tinha uma série de... menos anemia falciforme. E eu fui para a PPD. Quando eu cheguei na PPD, estava tendo uma discussão do Conselho da Condição Feminina da Prefeitura de Belém. E ela me indicou como conselheira. Porque em algum momento a gente já tinha se cruzado nessa discussão de gênero e ela me indicou. E lá eu comecei a conhecer as pessoas do SEDEMPA. A Fátima Mato, a Corina, uma menina que era conselheira do SEDEMPA. E eu não, acho que foi 97, 98, foi feita uma primeira feira das mulheres da Grande Belém. Olha, lá na primeira gestão do Edmilson Rodrigues. Era uma coisa muito avançada para a época, porque só se tinha a feira no Centur, que eram umas feiras de Goiás e tal, e essa feira era das mulheres. Elas fizeram uma coisa muito interessante, porque elas catalogaram as mulheres empreendedoras, mas a gente não usava esse nome, de Belém, e fizeram a primeira feira de mulheres da Grande Belém. E lá eu conheci uma pessoa assim, muito especial, que era a Teteca. A Teteca, ela era uma das vocalistas da banda Shadow Duke, que nos deu há pouco tempo. E a Teteca, ela não era só vocalista, ela era trançadeira, ela cantava, ela era modista, ela fazia roupas, assim, muito interessante. E assim, foi muito, assim, amor à primeira vista. Eu não conseguia deixar de olhar para ela, porque ela foi a primeira pessoa que eu vi, assim, uma mulher negra, empoderada. Eu já conhecia a Zélia, mas eu não tinha uma relação com a Zélia, assim, de conversar. Mas ela começou, e ela olhava para mim, dizia: olha, tu é preta. E quando ela falava aquilo, eu não me chocava, mas eu ficava: como que eu nunca trouxe isso nas minhas pautas? Como que eu nunca me reconheci enquanto essa mulher preta? Como eu nunca me vi enquanto mulher preta? E isso eu sabia que eu era preta, mas eu nunca tinha falado, assim, verbalizado. Eu sou uma mulher preta, ou me reconhecido, ou assumido isso, para minha história de vida. E foi aí que eu fui pro SEDEMPA. Foi essa moça, a Teteca, que me levou pro SEDEMPA. Foi ela que começou a dizer para mim coisas, a contar a história do povo preto. A falar sobre... ela disse: isso, que tu era feia quando tu era feia. Isso é racismo. Só que também não tinha essa palavra. Por isso que eu acho que o SEDEMPA, ele é uma virada de chave na minha vida. Porque o SEDEMPA, ele começa a falar de coisas que nem existia na lei. Na Constituição de 88, o SEDEMPA é uma entidade pré-constituinte. E na Constituição de 88, o SEDEMPA já fala de terras quilombolas, de território, sabe? Já fala de racismo, já fala de uma série de situações, de crimes que a gente não se dá conta que é crime. A gente não tinha para quem denunciar as coisas que as crianças passassem. Mesmo eu dizendo que eu não queria que meu filho, o Felipe, e nem a Flávia passasse por essa situação de racismo, eu não sabia dar nome para isso. E muitas vezes na escola, a criança negra, ela que é violenta, ela quem agride, ela quem machuca, porque na verdade ela se defende. Eu não estou aqui dizendo que não tem criança que seja violenta, não estou dizendo isso, tem criança preta que seja. Mas na escola onde eu estudava, nós nos defendíamos. E a forma que a gente tinha de defender era brigando. Era ir pro soco mesmo. Então, porque as pessoas pegavam, a minha mãe fazia uns pomponzinhos assim, os meninos queriam pegar exatamente aqui para nos bater. Então, sabe, era uma loucura, então a gente se defendia. E a gente aprendeu
que a gente precisasse ser um bandozinho, ir para a escola junto, para voltar junto, senão eles pegavam e batiam na gente na rua. E ninguém fazia nada, né? Então foi assim que eu chego no SEDEMPA. E foi também no SEDEMPA que eu descobri que eu era quilombola. Porque eu comecei a ouvir as pessoas falar de quilombo, eu comecei a entender o que era o quilombo, eu disse, poxa, então eu nasci no quilombo. Aí vem a memória afetiva, tudo aquilo que estavam falando, eu sou desse lugar. E aí eu fui conversar com meus mais velhos, conversar com as minhas mais velhas, procurar saber realmente a história daquele lugar que eu nasci. E aí realmente nós somos quilombola, né? Então isso para mim foi muito marcante, porque o SEDEMPA fez essa virada de chave, né? Então parte do que eu sou, para além da minha família, que sempre esteve junto, que sempre batalhou para estar aqui, porque a gente não quer só sobreviver, a gente quer viver. A gente luta pelo bem viver e por viver bem. E isso o SEDEMPA contribuiu para essa minha autoestima. E me ajudou porque também eu compreendi essa questão das doenças. Por que te afeta mais? Por que não, sabe? Por que, né, a iniquidade chega primeiro? Então essa questão do SUS. Por que a gente não é tão bem atendido no SUS, mas ainda temos o SUS, entendeu? Mas não é o SUS que nós queremos. Então tudo isso, um movimento negro, o SEDEMPA em especial, porque eu também me relaciono com outros movimentos, o IMENA no Amapá, o CN no Maranhão, o movimento de mulheres, e essa leitura da conjuntura tão escancarada que eu não sei como os outros não conseguem ver. Eu acho que a militância negra na Amazônia, ela é bem integrada. A gente não consegue desassociar, porque nós estamos aqui. Então é muito difícil para mim falar de titulação de terra se não tiver uma escola de qualidade. Sabe? Só titular terra garante e muito, mas a gente precisa de todas as políticas públicas atuando naquele território. E eu acho que uma coisa também que é muito importante para nós é defender o corpo enquanto território. Esse território político, território que fala, esse território que dança, mas que também se contrapõe às injustiças. Então eu acho que é muito difícil ser militante na Amazônia, militância negra, militância da periferia, militância da Baixada, porque eu não sei porque que a gente está falando de periferia. Só Baixada, né? Porque nós somos circular, né? Então tudo tem que estar integrado, porque senão não rola. Se eu não tiver uma alimentação de qualidade, eu não vou ter saúde. Se eu tiver uma mudança climática, eu não vou ter plantio. Então, para nós não é muito fácil separar. Então, eu quero discutir os impactos no meio ambiente, ou nesse ambiente. Essa vida dos grandes projetos, eles vão beneficiar quem? Por exemplo, eu quero discutir a COP. Quais vão ser os resultados da COP para nós? O pós-COP, eu quero discutir o pós-COP. Nós temos militantes que já foram para Nova York discutir, tarará. Mas eu acho que ainda tem muita desinformação. As informações ainda não estão bem estabelecidas, né? E eu acho que isso também é uma perda, porque a gente não sabe direito se vão ficar aqui, vão ficar não sei aonde, só vem aqui visitar, como é que vai ser? Então a gente ainda tem, e não é fácil o movimento negro, a população negra acessar esses espaços. É importante que diga isso. Com todo respeito aos povos indígenas que aqui habitam, que são povos originários, mas aqui também tem uma Amazônia negra. Então, como é que essa outra população vai se inserir? Como é que os ribeirinhos, que não estão nem nessa categoria de movimento negro, nem de indígena, como é que nós vamos? Ou nós vamos ser os afugentados? Porque também tem essa coisa da higienização dos povos, né? Se eu não te quero aqui, eu te afasto, e aí só vai ser aqui, fecha tudo, circula tudo, e nós não vamos ver ninguém, só vamos lá vendo as notícias pela televisão. A gente viu agora o Lula com o presidente da França no Pombu, que ninguém podia entrar e nem sair. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai ficar nessa? Eu quero discutir o pós-COP. Então, eu ainda penso que o SEDEMPA ele apontou vários rumos para esse país. Primeiro, essa questão da titulação de terra. O texto que serve para o Brasil todo,
é de autoria da Nilma Bentes, da fundadora do B. Foi defendido pela Zélia Amador, mas é de autoria da Nilma. E a única coisa que mudou no que ela escreveu enquanto proposta foi que aqui era Mocambo, mas no Brasil foi consensuado que seria Quilombo. Eu acho que isso é ninguém tira, sabe? Então eu acho que essa proposta da terra, do chão, do ter garantia do direito à tua propriedade, aquilo que é teu por direito, isso é fundamental na vida do país. O país reconhecer que esses sujeitos têm direito à terra. Acho que esse é um fato assim, muito importante e entrou na Constituinte, né? Eu acho que uma outra questão que eu penso ser fundamental é a questão da Lei 10.639, né? A lei, ela também é baseada numa experiência do SEDEMPA, de uma escola que o SEDEMPA teve que chamava Origerê, né? De criança, cabeça de criança. Então tem teses que falam sobre isso, que a partir dessa experiência do SEDEMPA foi pensada a Lei 10.639, que altera a LDB. Isso também serve para o Brasil todo. E o SEDEMPA também ele está em várias comissões. Há pouco tempo, penso que 2 anos, o SEDEMPA fez parte da comissão de combate ao racismo dos afro-religiosos. E as pessoas do SEDEMPA estavam lá. Eu acho que a Zélia Amador de Deus presidiu essa comissão que criou isso para mim são conquistas fundamentais que servem de modelo para outros estados. Então eu penso que são muito importantes esses fatores. Eu estou falando dessas duas conquistas, dessas duas coisas que eu acho assim, muito importante, mas acho que tem outras que muito ali no entorno do SEDEMPA. Eu não lembro o ano, mas teve uma parceria do SEDEMPA, um convênio que o SEDEMPA assinou com o Coab, que era o cheque moradia para as pessoas ali do entorno. Então, o SEDEMPA ela não se preocupa só com a qualidade de vida da sua militância, mas ela se preocupa com o entorno. E eu acho isso sensacional, porque tu não precisa ser do SEDEMPA. As propostas do SEDEMPA, ela não está ali no pequenino, sabe? Ela tem uma grandeza. E isso que me faz apaixonada pelo SEDEMPA, sabe? Isso que me faz respeitar essa instituição, com todas as suas mazelas. Mas ela é uma instituição muito importante para a sociedade brasileira. E o SEDEMPA, na verdade, foi eu fui a primeira instituição que eu lia Belém, Amazônia, Pará, Brasil. Naquela época que tinha que ter o papel timbrado, já reconhecia a Amazônia. Sempre se falou que nós éramos amazônidas. E isso a gente não falava nem na escola. Então, assim, eu faço parte do SEDEMPA, mas eu também faço parte da Rede Fulanas, que é uma rede que atua aqui na Pan-Amazônia, que é uma rede de mulheres negras. Eu faço parte do coletivo Pretas Paridas, porque infelizmente aqui não dá pra gente se bancar só com a aposentadoria. Então ela é uma renda que eu tenho, que eu faço aquilo que eu aprendi com a minha avó, mas também é um pouco dos tecidos que eu pro lixo, aqueles retalhos. Então eu trabalho a partir dos retalhos, eu costuro à mão, mas a nossa loja física é numa estrutura do SEDEMPA, lá na Praça da República. Então essas pessoas que eu estou falando, umas fazem parte do SEDEMPA, mas nem todas fazem parte do SEDEMPA. Mas nós temos, é interessante isso, né, esse viés, porque nós temos as freiras, as religiosas, nós temos as meninas do candomblé, que são de casa, de axé, nós temos uma sacerdotisa de Umbanda, e nós temos uma que também, eu sou cristã, não sou católica, mas eu sou cristã, e tem uma colega que ela não é. É isso que é beleza. No SEDEMPA nós temos pós-doc, mas nós temos aquelas pessoas que estão fazendo a EJA. Então o SEDEMPA também é um grupo misto. Nós também, as pessoas pensam que no SEDEMPA todas as pessoas são de religião de matriz africana. Não é verdade. Nós temos as evangélicas dentro do SEDEMPA. Nós temos as africanas, nós temos angolanas dentro do SEDEMPA. E nós temos as freiras. Tem freiras que fazem parte do SEDEMPA. Então o SEDEMPA também é um grupo diverso. Então a gente não tem muita dificuldade.
essas faixas etárias, né? O CEDEMPA tem as senhoras, 70 anos, as 60 mais. E nós temos uma juventude potente, temos as meninas, as crianças que estão chegando e fazem parte do CEDEMPA. Tem família no CEDEMPA que está na 3ª geração. Então, isso que é beleza, porque tu acaba discutindo de várias formas uma questão. Aquilo que está afetando a juventude hoje, talvez não me afete. Não me afetou daquela mesma forma. Mas eu não posso deixar de entender que isso é um racismo nos atravessando, é um machismo nos atravessando, é a lesbofobia, é a homofobia, tudo ali conjugada. Eu não preciso ter uma orientação sexual diferente da sua para entender que aquela tua postura está me causando sofrimento, está causando sofrimento para alguém. Eu preciso reagir de alguma forma. De que forma eu vou reagir? Isso a militância me dá essa estrutura. Então, eu acho que ser militante é isso. Eu não sou ativista, eu sou militante. Porque para mim não são palavras sinônimas. Eu posso ser ativista da Amazônia, lá não sei aonde, lá em Israel, por exemplo, sem nunca ter vindo na Amazônia, mas ser ativista, dizer que eu defendo a Amazônia, parará. Não, eu sou amazônica. Foi a Nilma, a Zélia, acho que a Elzinha e o Hamilton. Mas a gente teve toda uma preparação para Durban. As pessoas que foram para Durban, elas tiveram conversas com a gente e até hoje a gente fala isso. Até hoje a gente tem relatórios, Durban mais 10, Durban mais 10, sabe? Todas o pós-Durban a gente também tem ouvido, tem participado de alguns debates, de algumas mesas sobre isso. Segundo o professor Girolamo Trecani, ele fala no seu livro que o CEDEMPA foi o primeiro movimento social que fez uma audiência pública contra os grandes projetos, que foi em Oriximiná. Então, eu não é pretensão, sabe? Não é vaidade, mas quem quiser considerar também pode. Mas eu acredito que o CEDEMPA, ele está há anos assim, não é bem anos, mas ele tem uma visão bem ampla dessas questões climáticas. Então, quando você vai para Durban, você tem proposta. Você não quer ouvir só que os caras estão falando. A gente tem encaminhamentos certeiros, né? Porque essa coisa de ser ativista, ser militante, essa militância tem uma atuação nesses espaços. Por exemplo, agora nós estamos com uma briga em Salvaterra com os arrozeiros. A gente é contra os arrozeiros? Não, mas desde que ele não esteja impactando o nosso território, desde que ele não queira dividir ou quebrar a nossa ponte para passar por um tubo dentro do nosso território. Isso sem nos pedir licença, Nós não queremos garantir, a gente não quer o arrozeiro no nosso território. Mesmo ele já tendo todas as licenças ambientais do município, do estado, da prefeitura. Eu acho que uma das dificuldades dos líderes, eles não ouviram os povos originários e os povos tradicionais. Acho que essa é a grande dificuldade. O quanto de importante para o mundo, por exemplo, nós mulheres negras feministas da Amazônia, a gente não diz, por exemplo, que a Amazônia é pulmão do mundo. E nem o coração, porque isso é tão romântico, né, essa coisa do coração. A gente diz que ela é o útero. E essa fala, quando fala sobre isso, há um recuo como útero, porque ela gera, ela cria, ela pare, ela alimenta. Então ela é útero, a Amazônia é útero. E se tu tirar, tu vai ficar estéril, cara, tu não vai ter nada mais e a tendência é piorar. Da mesma forma que nós falamos que com todo carinho e afeto pelo compositor Esse Rio é Minha Rua, para nós o rio não é rua, para nós o rio são caminhos. E é quase uma entidade o rio, né? Ele tem nome, ele tem cabeça, ele tem boca, ele tem braço. Não, a gente não falava que o Tucunduba era o canal Tucunduba, é o braço do rio tal. Mas tenha muito cuidado porque ele não tem cabelo. Então não tente, né? Porque ele adormece, mas ele não morre. Então eu acho que é isso. Nós, os povos da Amazônia, a gente precisa chegar nesses grandes mares aí, nessas grandes autoridades. Olha, tu és grande, mas nós não somos pequenos. Tu és forte, mas nós não somos fracos. Ou a gente se une, ou a gente vai se destruir.
Ou vocês compreendem o que nós estamos dizendo, o que nós estamos querendo para a nossa população, ou nós vamos acabar. Porque hoje já está assim, o peixe que tu compra no Ver o Peso, ele, dependendo de onde ele está vindo, ele já vem contaminado de mercúrio. E aí? É culpa do pescador? É culpa das pessoas? Não é. Não é. Hoje existe uma lei que diz que afirma que racismo é crime. Mas também a gente nunca viu tanto crime de racismo nas ruas, por exemplo, dos grandes centros. Nós falamos de racismo institucional. Estrutural e institucional. E a gente também vê o Estado, os seus aparelhos, cometendo assim, as maiores violências contra a população negra. Então, acho que o desafio é o cumprimento da lei. Não dá mais para a gente ver as pessoas batendo nas pessoas negras. Agora os entregadores estão na pauta, porque agora nos chamam de lixo. E quando alguém chama de lixo o entregador, uma pessoa negra, ele está chamando para todos nós. Então nós somos chamados de lixo. Esses dias eu vi uma coisa assim horrível. O racismo é horrível, mas ele te impacta para quem já tem um olho grande para ver, né? Um senhor esfaqueou o entregador reagiu, a polícia, ele chama a polícia. O rapaz vai no porta-mala, esfaqueado, vai no porta-mala e a pessoa que esfaqueou vai dentro do carro da polícia. E depois ele chega lá e presta... Não! Foi o entregador que estava muito exaltado. Quer dizer, tu é esfaqueado, tu apanha, tu é esfaqueado e tu não precisa te exaltar, tu tem que ficar lá quietinho. E o Estado que deveria chamar a ambulância para socorrer a pessoa que estava esfaqueada, não, leva para a delegacia. Então, sabe, eu acho que é isso. Eu acho que nós precisamos avançar nisso. Tem que ter a dureza. Não é a dureza, é cumprir a lei. Cumprir o que diz a lei. As pessoas da terra firme decidir, a população negra da terra firme, hoje nós não vamos trabalhar. Perceber quem para, quem não vai abrir, quem não vai ter com quem deixar seu filho, e quem não vai ter, onde não vai ter aula. O estado do Pará é 78% da população negra do estado. E nós somos maioria de que outros estados. Mas aqui, por exemplo, tem uma invisibilidade terrível. Não sei se vocês estudaram alguns autores negros, eu espero que sim. Eu espero que sim. Mas é pincelado. A população brasileira, ela precisa compreender o que o movimento chama de sabença. Isso não é conceito, isso é modelo de vida. Isso é, sabe? Quando você faz esse casamento do conhecimento tradicional, o conhecimento acadêmico, de tomar a bênção, de fazer reverência, sabe? Eu acho que essas coisas, elas são muito importantes. Elas são muito importantes. Eu preciso educar, sabe? Educar mesmo. O policial, ele não pode me olhar como suspeita. Eu já fui baculejada, com 60 anos eu fui baculejada. Em qualquer outro país isso seria um crime, porque eu já estou no idosa, mas eu fui baculejada. Sabe? Então não existe mais para nós a consciência do que as nossas crianças negras vão sair da escola à noite e vão chegar bem em casa. Vocês não imaginam o que é isso para uma mulher preta que mora nas baixadas de Belém? Sabe? Onde tu estás, que horas tu vais, sabe? A gente só falta colocar um chip para acompanhar. E isso não é uma super proteção. Isso é medo. É medo de botar o teu filho num carro de polícia e sumir com ele, tu não saber o que está acontecendo com ele. Eu acho que o Estado, ele precisa ser educado. Eu ainda acredito que muitas coisas que se fazem nos territórios quilombola é porque eles não conhecem a lei. Eles não conhecem a lei. Como é que uma pessoa chega no território quilombola fazendo o que fazem? Então ele não conhece a lei. Mas o problema é que ele comete sabe, essas histórias da lei e ele não é punido por isso.
E a gente não quer um caso exemplar, a gente não quer que tenha caso exemplar, sabe? A gente quer que as pessoas compreendam que existe uma lei nesse país. Até hoje, você é seguido no shopping, o que é isso? A gente não consegue mais nem denunciar. Porque se tu for denunciar, a pessoa vai dizer, não tinha nada a ver, eu tava fazendo meu serviço e tal. É igual no aeroporto, né? Eles revisam 1, 2, 3, revista aquela, né? 1, 2, 3, eu digo, eu sempre vou parar no número que é para ser revistado, né? Então é isso. Então esse elemento suspeito tem que ser o Estado. A gente tem que reverter essa lógica. O elemento suspeito não pode ser a população, tem que ser o Estado. Porque aí a nossa saúde mental fica extremamente comprometida. Que é isso? Como é que é isso? Todo tempo eu tenho que justificar ser o que eu sou? Olha, eu passei, na época eu falava o primário, depois o ginásio. Eu nunca estudei com professor de química, eu nunca estudei com professor de matemática. Sempre era o professor de português que dava aula de matemática, que dava aula de química, que dava aula de física. Então eu nunca tive esse profissional. Eu não tô, isso tem marcas na minha formação? Claro que tem. Eu não estou dizendo que eles foram ruins. É tipo assim, tu finge que tu aprende e eu finge que eu te ensino, né? Alguém falhou em alguma coisa. Então eu já tenho um erro de formação. E na minha época tinha as aulas de recuperação. O pai não podia pagar aula de recuperação para mim. Inclusive as plaquinhas eram essas nas casas, né? Reforço de até o 3º ano, depois até o 5º ano, depois aula de matemática, vende-se carvão, vende-se garrafada. Eram essas plaquinhas que tinham nas casas. E os nossos pais não tinham como pagar essas aulas de reforço. Então veja, se eu tivesse uma formação e depois a gente começou agora sociologia, filosofia, coisas que da minha geração não tinha. Então eu não fiz essa formação. Eu e uma galera, né? De alguma forma, ou de várias formas, o movimento social me supriu. Porque, tipo assim, eu te empresto esse livro, leia isso, eu vou te prestar esse professor Assunção Amaral, a Zélia, a Nilma, o próprio CEDEMPA tem uma biblioteca, que eu pegava livros emprestados para ler. Então, essa sim foi a minha base de intelectual, vamos dizer assim, das minhas leituras. E eu não fiz muitas, porque durante todo o tempo trabalhando, estudando, militando, esse fluxo, não tem. O movimento negro não tem essa parada para estudar. As pessoas estudam, mas são trabalhadores que estudam, sabe? Não são estudantes que trabalham. O racismo, ele perpassa, sabe, essa questão das classes. Dizem, eu nunca sei, mas dizem que quem está mais lá no topo, mais solitário ele está ainda. Porque ele é o único negro naquele departamento, ele é o único negro, chefe, não sei das quantas. Então ele precisa sim ter toda uma estrutura emocional, e essa estrutura emocional que nos falta, né? Um dia eu vou nesse líder dele, que ele foi inaugurado. E um dia desses a moça, eu com a história lá da nota fiscal, o cupom fiscal na mão, e ela dizendo que eu não tinha pago. Eu disse, como que liberou? Como que liberou se eu não paguei? Aí se tu chamar um gerente, olha, desculpe. Mas é só isso. É só isso. Aí na minha cabeça também, poxa, se eu for levar esse caso adiante, eu vou prejudicar uma trabalhadora. Será que ela está bem emocionalmente? Será que ela dormiu bem? Será que essa moça está emocionalmente bem para estar nesse caixa? Mas eles não vão acatar a minha sugestão. Eles vão querer resolver o problema. E resolver o problema é demitir a moça. Então são conflitos também que você vai perpassando. A violência contra a população negra é tão grande que eu falei, eu vivo em feiras, né, nas feiras e para lugares. Já aconteceu de eu estar, a gente chama o Uber chegar, olhar que são 3, 4 mulheres negras, aí ir embora e cancelar a viagem na nossa frente, assim. Quer dizer, ele não leva em consideração, por exemplo, sou uma mulher idosa, uma mulher velha, eu gosto de ser chamada de velha, uma mulher velha, ele não leva em consideração.
Ele simplesmente olha, não, esse público eu não quero. E isso a gente precisa cuidar disso emocionalmente, essas rejeições. A gente precisa tratar disso. Quem vai tratar? Nós não temos dinheiro para pagar terapia. A gente queria, mas a gente não tem. Então, tu tá sempre tendo que fazer a escolha. Então, a nossa saúde mental, ela é extremamente bombardeada todos os dias. Porque quando eu vejo essa matéria, que o rapaz é esfaqueado, isso também me afeta. Hoje foi ele. Será que amanhã não sou eu? Será que não é outro? Será que não é fulano? Sabe? Então, isso traz um impacto na nossa saúde mental. Há pouco tempo, na comunidade que eu nasci, não tinha celular. Eu achava ótimo ir pra lá, porque ninguém me ligava, não ficava sabendo das ondas aqui. Mas quantas violações de direito rolam lá que a gente não tem como denunciar? Porque tu não tens a foto. Porque exige tanta coisa da gente pra gente fazer uma denúncia. Mas muita gente é presa e é inocente. Então não foi exigido da mesma forma do denunciante. Então a gente vive, sabe, sempre esse como que eu vou tratar disso? Como é que eu vou cuidar disso? Então eu entro no movimento para proteger os meus filhos, meu filho e minha filha. Hoje a luta já é para proteger minha neta, que eu achava que minhas netas e meu neto, coisa que eu achava que não era e não ia ser mais preciso. Eu já achava que quando meus filhos crescessem estava acabado. Eu tinha a ilusão que ia estar acabado. Minha filha mora no Quilombo e lá ela participa da associação, não quer ser presidente, mas participa da associação lá no Quilombo. O meu filho tem uma militância na periferia aqui de Coraci, dá aula de música para as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. E a gente acha isso bem legal, porque e a gente consegue conversar sobre isso. Consegue ver essa variação de como que o racismo age, como é que ele vai agindo, né? E de que forma a gente precisa se proteger disso. Mas eu gosto de provocar, eu gosto de mexer com as pessoas, assim, principalmente com a juventude, porque eu ainda sou daquelas que acredito na juventude, que eu acredito nas crianças, mas na força, na potência das mais velhas também. Que vocês possam ter muita querência, sabe? Que esse mundo seja mais querente, queira vocês, seja mais afetuoso com vocês. E que aquele ser que vocês acreditam, que eu não sei quem é, mas eu também não preciso saber, possa continuar lhes abençoando, lhe dando sabedoria, lhe dando saúde. Muito obrigada pelo carinho. A energia para o novo despertar. A energia para um novo despertar. Carimbó, Siriá e Lundu. Marabaixo, Sedemba, Axé, Dudu. Carimbó, Siriá e Lundu. Marabaixo, Sedemba, Axé, Dudu. Bacobal, Curuá e Mata. São quilombos remanescentes, raízes negras, axé, Dudu. São quilombos remanescentes, raízes negras, axé, Dudu. A força que nutre o universo, a força que emana da natureza, a força que nutre o universo, a força que emana da natureza, axé, Dudu. A banda afro do Pará traz para você a energia para o novo despertar. A energia para o novo despertar. Carimbó, Siriá e Lundu. Marabaixo, Sedemba, Axé.